Salve Maria Imaculada no amor, no canal do No silêncio da tumba ele dormiu, mas ao terceiro dia ressurgiu. A pedra rolou, brilhou a manhã. Jesus venceu a morte com seu afã. Foi por amor, foi por nós, seu sangue nos deu nova voz. Agora cantamos com o coração. Ele vive, é nossa salvação. Cristo, nossa Páscoa, ressuscitou. A luz venceu a escuridão, o céu se abriu. A cruz foi trono, o túmulo, altar. Jesus é Rei, vem nos salvar. Aleluia, aleluia. Ele está aqui, vivo para sempre, Cordeiro sem fim. Ele é o caminho, verdade e vida, chaga gloriosa, porta erguida, nos chama à mesa, parte o pão. Com ele temos ressurreição. Não há sepulcro que o detenha, nem pecado que não perdoe. O leão de Judá rugiu vitória e nos chama de eterna glória. Cristo, nossa Páscoa, ressuscitou. A luz venceu a escuridão, o céu se abriu. A cruz foi trono, o túmulo, altar. Jesus é Rei, vem nos salvar. Aleluia, aleluia. Ele está aqui, vivo para sempre, Cordeiro sem fim. Ele é o caminho, verdade e vida, chaga gloriosa, porta erguida. Estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Bem-vindos e bem-vindas aos que estão chegando. Ainda temos 3 cadeiras. Tem várias cadeiras aqui ainda vazias. Podem, também desse lado tem várias cadeiras. Também podem ser usadas, podem chegar para ocupá-las. Aqueles que não podem subir sem problemas, tá? Muito à vontade. É isso aí, a gente vai aguardando todo mundo se acomodar para celebrar bem, se sentir bem na casa que é nossa, casa da comunidade, casa do coração. Também hoje quero acolher os nossos jovens adultos que vão ser batizados. No da Páscoa, batizamos os adultos ontem, batizamos um grupo e hoje batizamos outros. E assim a igreja também novos irmãos e irmãs. Muitas solenidades eram feitas para cantar o sinal da nossa fé. Nós seguimos fielmente, reconheçamos ser pecadores, invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus, nosso Pai, rico em amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E agora nós glorificamos ao Senhor nosso Deus. Ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna. Concedei que, celebrando a solenidade da sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemo-nos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo que manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. A nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu, juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Suscitados com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, e vestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram
Então Pedro e o outro discípulo que foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então também entrou o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, e ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar os mortos. Palavra da salvação. No Pascal, os dias grandes da Semana Santa, o Padre Josinaldo foi ajudar lá em Urucurituba, interior. Então chegou agora, nós queremos acolher, perdeu de viver tanta coisa bonita aqui conosco, mas viveu outras coisas bonitas com outras comunidades. Isto é a igreja. A igreja presente nos santuários, mas também nas pequenas comunidades do interior. Veio fraterno Cássio, está aqui conosco. Aos que estão em pé, se vocês quiserem abrir a porta desta capela, tem bancos aqui no lateral, vocês podem ficar sentados. Se quiserem, podem vir à vontade. Vamos só abrir as duas portas, aí tem bancos ali, dá para participar sentados. Minha gente, domingo da Páscoa, feliz Páscoa para todo mundo. O Evangelho de hoje começa dizendo que, na madrugada do primeiro dia da semana, quando ainda estava escuro, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo. Elas tinham visto Jesus morrer na cruz, e aquela lembrança ficou na sua memória, no seu coração. E os dias seguintes eram de choro, e o olhar estava voltado para o túmulo onde tinham colocado Jesus morto. De madrugada, quando ainda estava escuro, significa dizer, quando ainda havia muita dúvida, quando não tinham clareza, não entendia assim ainda o que tinha acontecido, então se vai ao túmulo para chorar, para lamentar, para visitar, o que é muito humano. Também nós fazemos isso. Temos o costume de visitar o túmulo dos nossos entes queridos. Ainda estava escuro, significa dizer que ela não sabia o que fazer. Também nós, quando passamos por uma aflição, perdemos alguém que é a referência da casa, a gente diz, ficamos desorientados, tudo escuro, precisamos de uma luz. Por enquanto, não sabemos como vão ser os próximos dias. E de madrugada ela vai ao túmulo, certamente para chorar, para se lamuriar. E quando chega ao lugar onde Jesus tinha sido sepultado, um sinal que lhe chamou a atenção. A pedra do sepulcro estava removida. Será que roubaram o corpo do Senhor? Podia ter feito. Então, imediatamente, Maria Madalena corre para avisar aos discípulos que o corpo do Senhor parecia não estar lá e que o túmulo estava aberto. Ora, fôssemos nós, recebêssemos uma notícia dessa, de que
que o túmulo de um parente nosso está vestido, a gente corria para lá imediatamente, e é exatamente o que fazem os discípulos. Pedro e o outro discípulo correm, vão às pressas para ver o que as mulheres tinham dito. Quando lá chegam, eis que Pedro, o discípulo outro, chegou primeiro, mas esperou Pedro, depois chegou, Pedro entrou, depois entrou também o outro discípulo. As coisas se confirmavam, de fato o corpo dele não estava lá. Estava lá apenas o pano, onde o corpo dele tinha sido colocado, dobrado, colocado no lugar. O Evangelho diz que o discípulo viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham acreditado a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Mas o túmulo vazio, a pedra removida, não é suficiente para afirmar que ele ressuscitou. É suficiente para a fé, mas para convencer os outros não era. Mas para eles, já saiu dali com uma certeza, ele ressuscitou. Queria usar outro texto bíblico para ajudar-nos a dar mais um passo. Capítulo 24 do Evangelho de São Lucas diz assim: no entardecer daquele mesmo dia, aqui no Evangelho aparece na madrugada, eles veem o túmulo vazio, a pedra removida. No entardecer daquele mesmo dia, o primeiro da semana, diz o Evangelho de Lucas, 2 discípulos andavam de Jerusalém na direção de Emaús, um povoado distante 10 quilômetros de Jerusalém, laboriando, partilhando a tristeza, falando da cruz e da morte do Mestre, quando Cristo ressuscitado aparece, começa a conversar com eles, e eles nem olham para ele. Estavam tão tristes que nem levantavam a cabeça e nem reconheciam. Jesus perguntou: sobre o que vocês estão conversando? Eles disseram: você não sabe qual é o assunto do dia. O que é? Perguntou Jesus. Estamos falando sobre Jesus Nazareno, nosso Mestre. Nós colocamos nele a nossa esperança de libertação. Esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas os nossos chefes o entregaram e o mataram pregando numa cruz. Então a nossa esperança foi no túmulo da pessoa. E Jesus então disse: será que ele não precisava passar por tudo isso para entrar na sua glória? Vocês estão muito lentos de inteligência, lentos para compreender que não passa a explicar as Escrituras que se referiam a ele. E eles até começam a encontrar sentido, mas não levantam o olhar, parecem mesmo cegos e não reconhecem, até que quando chegam ao lugar para onde eles iam ficar, Jesus faz de conta que vai mais adiante quando eles pedem: fica conosco, Senhor. De fato, o dia mais triste do luto é quando todo mundo vai embora, não é? No dia que morre um parente, vem muita gente na funerária, vem muita gente visitar a família, temos muitos abraços, recebemos bastante consolo, mas o momento mais triste é o anoitecer, depois que todo mundo vai embora e fica somente a solidão. Não é difícil isso? Fica conosco, Senhor. Não queremos ficar sozinhos. Já é tarde, a noite está vindo. Estou falando desse Evangelho para a gente poder compreender algo mais além do que nós estudamos. O Evangelho que ouvimos hoje aparece como um vazio. E no Evangelho de São Lucas, então, Jesus aparece caminhando
eles, mas eles não reconhecem. Mas quando Jesus entra para ficar com eles, na hora da refeição, quando Jesus parte o pão, os olhos se abrem e eles reconhecem: ó, é o Senhor. E ele desaparece do meio dele, não precisava mais. Agora, já não havia mais dúvida, eles disseram assim no caminho: é verdade que algumas mulheres nos deram susto. Elas foram ao túmulo e disseram que o túmulo estava vazio, ele não estava lá, e que lhes apareceram anjos dizendo que ele ressuscitou. Alguns dos nossos foram lá e viram as coisas como as mulheres disseram, mas a ele mesmo ninguém viu. E agora veja que Deus, Criador do céu e da terra, credes em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna.